Universo Épico no ar, e no programa de hoje vamos falar sobre ciência. E quem vai falar sobre esse assunto com a gente e já está conectado comigo é o Carlos. Carlos, tudo bem? Olá, tudo bem, estou bem, e você? Tudo jóia. O Carlos, que escreveu Entrevistas Além do Tempo, conta um pouquinho pra gente sobre esse projeto, Carlos. Então, esse é um projeto de histórias em quadrinhos. Eu sou pedagogo de formação e sou especialista em cultura e divulgação da ciência. Então, o meu interesse é em ajudar, a popularização das questões relacionadas com a ciência. E essa é uma revista de histórias em quadrinhos que relata, entrevistas com cientistas negros norte-americanos e brasileiros. E é um desdobramento da minha pesquisa de pós-doutorado na Escola de Comunicações e Artes da USP. E aí, como é que você chegou nessa temática? De onde você buscou inspiração? Por que você escolheu esse tema? Bom, é interessante a sua pergunta, porque a questão é o seguinte: existem estudos internacionais e que são realizados também no Brasil sobre a percepção que a população, que as pessoas têm a respeito da ciência. E os últimos estudos realizados no Brasil, nos últimos anos, apontam que, no geral, a população tem um interesse pelas questões relacionadas com a ciência e a tecnologia. Mas acontece que a linguagem científica é uma linguagem muito restrita. Então, as pessoas têm dificuldade de entender a ciência. Então, esses estudos, eles mostram da necessidade de se fazer uma popularização da ciência usando uma linguagem mais apropriada para que a população possa entender. Daí, então, o meu interesse em trabalhar já há algum tempo com as histórias em quadrinhos, que são uma linguagem, utilizam uma linguagem coloquial, uma linguagem de fácil acesso à população de uma forma geral. E também existe, esses estudos, eles apontam que existe um desconhecimento por parte da população de quem são os cientistas brasileiros que fazem a ciência avançar no Brasil. E existe também um desconhecimento a respeito dos centros de pesquisa. A maioria da população acaba conhecendo os grandes centros, como a Fiocruz, como o Butantan, mas desconhecem outros centros de pesquisa. Então, o meu interesse foi trabalhar e mostrar quem são os cientistas brasileiros. Mas eu fiz um recorte muito específico, tratando da questão de gênero e de raça na ciência. Então, essa revista específica, Entrevistas Além do Tempo, ela apresenta histórias de cientistas negros, então mostrando a contribuição que esses homens e mulheres deram e dão para o avanço da ciência. Alguns deles são dos Estados Unidos, porque a revista o projeto foi financiado pelo Consulado Americano em São Paulo, então nós incluímos alguns cientistas norte-americanos. E essa revista específica, Entrevistas Além do Tempo, ela relata histórias de 5 jovens astrofísicos brasileiros, 4 mulheres e 1 homem. E a ideia, então, foi mostrar para os jovens, em especial, ela tem como público-alvo os estudantes do ensino fundamental, de que os cientistas negros dão uma importante contribuição para o avanço da ciência no Brasil,
mas eles são desconhecidos. Então, a ideia é da gente mostrar, né, quem são esses homens e essas mulheres, cientistas e jovens negros, que estão dando uma importante contribuição para a ciência no Brasil. Normalmente a gente traz aqui no Universo Épico, né, autores, quadrinistas, escritores, né, e eles usam bastante da ficção, da fantasia, e a sua HQ, a sua revista, traz um outro lado, o lado mais de fato, né, da ciência, é uma biografia, né, é uma história real. É isso mesmo. Então, isso foi discutido com o meu supervisor lá na Escola de Comunicações e Artes da USP, que é o professor Valdomiro Vergueiro. O Valdomiro Vergueiro é um importante pesquisador na área das histórias em quadrinhos e ele coordena na USP um observatório chamado Observatório de Histórias em Quadrinhos, que é um grupo de pesquisa. Aliás, né, vou até fazer uma propaganda do Observatório, já que este é um programa, né, que trata das histórias em quadrinhos, é só digitar no Facebook Observatório de Histórias em Quadrinhos e as pessoas vão poder chegar, né, e conhecer esse grupo, que é um grupo de pesquisa, mas é um grupo aberto, e esse grupo ele se reúne mensalmente, uma vez por mês, às sextas-feiras, a partir das 20 horas, né? E, então as pessoas, agora está sendo uma coisa bastante interessante, porque os encontros geralmente são presenciais. Mas nessa época de pandemia, com a possibilidade, não, ou com a impossibilidade dos encontros presenciais, as reuniões têm acontecido virtualmente e o número de pessoas é até um número bem maior. Então, quem tiver interesse em discutir questões teóricas, né, aprofundar o conhecimento a respeito das histórias em quadrinhos, é bem-vindo, né, para participar dessas reuniões que acontecem, como eu falei, uma vez por mês, às sextas-feiras. É só estar ligado no Facebook, o Observatório de Histórias em Quadrinhos, que as pessoas vão poder ter acesso à informação quando as reuniões acontecem. Então, como eu falei, essa revista e uma outra, eu produzi uma outra revista também nesse período, nos últimos 2 anos, que é chamada Meninas e Mulheres na Ciência. Essa outra revista, Meninas e Mulheres na Ciência, ela foi financiada por um programa muito legal que existe no município de São Paulo, ligado com a Secretaria Municipal de Cultura, que chama-se Programa Valorização de Iniciativas Culturais. E eu fiz uma adaptação do projeto, submeti ao edital e obtive, então, o financiamento, e nós produzimos essa revista Meninas e Mulheres na Ciência, que relata especificamente histórias de mulheres negras cientistas brasileiras. Já a revista Entrevistas Além do Tempo, como eu disse, que obteve o financiamento do Consulado Americano em São Paulo, nós incluímos, né, o relato de histórias de alguns cientistas negros norte-americanos e desses 5 jovens astrofísicos brasileiros, 4 mulheres e 1 homem. Bom, então, houve uma discussão, né, com uma conversa, uma orientação com o meu supervisor de pós-doc, como é que a gente poderia, né, fazer o desenvolvimento dessa revista. E ela realmente é um pouco diferente, porque as revistas de histórias em quadrinhos, no geral, elas são destinadas ao entretenimento. Então, elas relatam experiências, né, relatam histórias de super-heróis, ou a gente está acostumado com as histórias maravilhosas da Turma da Mônica, né? Mas as histórias em quadrinhos, elas têm também uma outra função, né? Elas têm também uma função de comunicar informações, né? E eu trabalho no âmbito, então, das questões educacionais. Então, as histórias em quadrinhos, nesse sentido, elas têm um viés um pouquinho diferente, né? Então, existem histórias em quadrinhos que relatam informações sobre saúde. Então, a área da saúde,
usa muitos quadrinhos para montar cartilhas informativas, né? Cartilhas de saúde. Na área da literatura também, nós temos agora os grandes nomes, né? Os grandes livros da literatura também são apresentados em quadrinhos. Nós temos um best-seller, que é a Bíblia em quadrinhos, né? Então, os quadrinhos são usados de diferentes maneiras. E aí, discutindo com o professor Valdomiro Vergueiro, eu propus de a gente trabalhar biografias, né, de cientistas brasileiros com esse viés específico, né, da gente discutir as questões de gênero, de raça na ciência. Então, nós trabalhamos com os cientistas negros, mesmo porque segundo dados do IBGE, né, a grande maioria da nossa população é composta por descendentes, né, afrodescendentes, né? E nós também, como brasileiros, né, podemos ter um fenótipo, né, uma aparência, né, de brancos, mas nós temos no nosso genótipo, né, nós temos lá a nossa herança também, nós temos uma herança negra, né? Então, a ideia é de colocar isso na mão dos adolescentes, dos estudantes, muito deles, né, que são jovens negros, para que eles possam se inspirar e possam aspirar pelas carreiras, né, da ciência, da tecnologia e se interessarem pela cultura científica. Ô Carlos, depois desse levantamento que você fez para executar a revista, a HQ, você descobriu aí informações, dados que são alarmantes a respeito da comunidade negra, né? Ainda é pouca essa participação? Então, eu até aqui gostaria de citar, existe uma associação, eu acho que os seus ouvintes também podem se interessar, que é chamado Associação de Pesquisadores Negros, né? Então, esse é um grupo que já existe há alguns anos, eles também promovem, né, congressos, promovem eventos, né, para mostrar, né, o engajamento que esses homens e essas mulheres, né, têm dentro do campo específico da ciência. Existem outros estudos, né, existem pessoas que fazem estudos nas áreas, né, empresariais, né, e na verdade existe realmente, né, uma dificuldade dessas pessoas, dos homens, das mulheres negras, né, alcançarem posições de destaque no campo empresarial, né? Então, existem estudos sobre isso, e existem também esse grupo de pesquisadores e cientistas negros, né, que se reúnem para discutir essas questões. Bom, o Brasil, né, tem essa dificuldade. Nós somos um país miscigenado, né, que aparentemente não temos os preconceitos, mas eles estão aí enraizados, né? Então, essa revista, né, essas revistas, as duas, tanto as Meninas e as Mulheres na Ciência, como as entrevistas, né, Além do Tempo, elas têm essa finalidade, né, de suscitar uma discussão, né? A gente não consegue resolver com isso toda a questão e não conseguimos abranger, né, todos os cientistas negros, né, que contribuem para o avanço da ciência no Brasil, mas a ideia de, na limitação que nós tivemos, né, e no recorte que nós fizemos, de suscitar aí uma discussão. Então, isso vai ser colocado nas mãos dos estudantes, como as duas revistas elas foram financiadas aqui pela cidade de São Paulo. Então, o destino das revistas impressas, a primeira revista, As Meninas e as Mulheres na Ciência, financiada pela Secretaria Municipal de Cultura, ela tem uma tiragem de 15 mil exemplares. E a revista Entrevistas Além do Tempo, financiada pelo Consulado Americano em São Paulo, ela tem uma tiragem de 10 mil exemplares. Então, esses exemplares físicos, né, esses exemplares impressos, eles vão ser distribuídos para os estudantes das escolas
do ensino fundamental da cidade de São Paulo. Contudo, as revistas elas estarão disponíveis também gratuitamente, né? Então elas não serão vendidas, pelo menos essa primeira tiragem, né? E o acesso online ele é gratuito, e isso poderá ser feito por um portal chamado Portal Educaps. Então as pessoas podem acessar o portal Educaps, que é um portal do Ministério da Educação do Brasil, né? Digitar nesse portal o título das revistas e tenho acesso a elas. Eu também coordeno, né, tenho uma página de divulgação da ciência chamada claraciencia.org, www.claraciencia.org, e também nessa página as revistas e outras, eu tenho um outro material. Eu produzi também, junto com colegas de uma faculdade de biologia e estudantes de biologia, uma revista tratando sobre o tema água, e a gente usa nessa revista, né, sobre a história da água no Brasil, uma índiazinha como sendo a protagonista dessa história, né? Então a gente busca as raízes, né, da formação do nosso povo para tratar as questões de relevância e de informações da ciência, né? Então as revistas elas têm uma versão impressa, mas a versão online elas são disponibilizadas gratuitamente para quem quiser acessá-las. Carlos, vamos então reforçar para o pessoal de casa que ficou interessado e quer, né, uma edição, quer ir acompanhar uma das histórias. Então, como é que faz? Qual que é o site? Vamos reforçar aí. Muito bem. Então, a versão digital, né, das revistas, elas estão disponíveis no portal Educaps. Eu não tenho aqui o link, porque tem aquele .gov, mas se a pessoa entrar no Google e digitar portal Educaps, né? EDUCAPES, Educaps, elas vão chegar nesse portal. E aí no portal vai ter um local para as pessoas digitarem o que elas estão querendo. Aliás, como esse programa é um programa sobre histórias em quadrinhos, eu já fiz assim um levantamento, porque eu dou formação aqui em São Paulo, num núcleo chamado Núcleo de Educomunicação. Esse núcleo de educomunicação pertence à Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Inclusive, o professor Carlos Lima é a pessoa que coordena esse projeto, tem várias coisas interessantes. E ele coordena um programa chamado Imprensa Jovem. A Imprensa Jovem já existe há 20 anos. E eu estou falando isso porque eu posso mostrar a revista? Claro. Essa revista Entrevistas Além do Tempo, ela relata a história de 3 estudantes que pertencem a esse programa Imprensa Jovem. O programa Imprensa Jovem é um programa ligado a esse núcleo de educomunicação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, e eles, junto com um professor, eles formam um grupo e eles são jornalistas, né? Então, eles vão em busca de informações e de notícias. E essa revista relata uma experiência, né, de 3 estudantes que têm uma tarefa de entrevistar cientistas negros. E aí eles conhecem essa menina, que é uma cientista, né, uma adolescente, mas que é uma cientista, e ela inventa uma máquina do tempo, né? Então, eles viajam nessa máquina do tempo, e aí eles vão para o passado. Entrevistas Além do Tempo remete àquele filme Estrelas Além do Tempo, que fala sobre as matemáticas da NASA. Então, eles vão, no primeiro momento, entrevistar essas 3 mulheres da NASA. E aí eles viajam no tempo nessa máquina inventada por essa adolescente, que é uma adolescente negra, né? E depois, então, no final da história, acontece... Eu vou dar um spoiler aqui, pode? Será que o pessoal vai gostar de spoiler? Só um pedacinho. Só um tá? pedacinho. Porque a história, depois, ela termina com um garoto acordando de um sonho, né?
Então, aí fica aqui a questão, né, para se discutir. Então, convido vocês a lerem a revista, né? O que se passa aqui foi sonho ou foi realidade? Sensacional. Né? Então, é um pouquinho do que acontece aqui nessa revista. Então, essa revista ela relata essa história desses estudantes que viajam no tempo e vão, então, entrevistar esses jovens, né, brasileiros e os cientistas norte-americanos que dão essa contribuição importante aí para a ciência. Carlos, eu tenho certeza que o pessoal de casa adorou, né, aí entrevistas além do tempo. E aí é só acessar o site que o Carlos passou para você conseguir adquirir e ler, certo? Carlos, quero agradecer a sua participação aqui no Universo Épico. Quando o papo é bom, passa rápido. A nossa produção já está dando um sinal aqui que o tempo está esgotado. Então, olha, sempre que tiver novidades, eu acredito, tenho certeza que vão vir outras histórias suas. Então é só entrar em contato com a nossa produção e aí a gente grava esse programa e mostra para o pessoal que acompanha o Universo Épico. Combinado? Combinado. Foi um prazer falar com você e com o seu público. Valeu, Carlos. Um abraço. Até mais, viu? Grande abraço. Ponto final no Universo Épico. E olha só, semana que vem tem mais. Tchau, tchau.